Há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, irmãos, para compartilhar com vocês nesta noite. Eu tinha pregado uma mensagem sobre o sangue de Jesus, uma compreensão atual do sangue de Jesus, como falamos sobre uma compreensão atual da graça de Deus. Mas o Espírito Santo tem nos movido para outras mensagens acerca do poder glorioso do sangue de Jesus. E nós vamos, nesta noite, meditar em um texto no livro do Apocalipse, capítulo 12, do livro do Apocalipse. Nós colocamos como título nesta mensagem, Como Ser um Vencedor. Amém? Como ser um vencedor. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. Nos diz a preciosa palavra do Senhor: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém. Queridos irmãos, esse texto do Apocalipse, uma visão que o Senhor Jesus Cristo deu ao seu servo, amigo e discípulo João, a respeito das coisas que haveriam de acontecer na terra e no céu. E aqui há uma revelação que diz respeito sobre coisas passadas na eternidade e sobre coisas futuras e ainda futuras. Segundo uma linha de interpretação escatológica, que observa, que entende o cumprimento das profecias a curto prazo, a médio e longo prazos também, em relação à parte profética desse texto, o seu cumprimento se desdobra. Mas também como uma revelação de coisas passadas na eternidade, gostaria apenas de mencionar que a queda de Satanás, trazendo consigo a terça parte dos anjos, é descrita em Isaías capítulo 14, dos versículos 12 a 17, e Ezequiel capítulo 28, versículo 12, ao versículo 18. Essas passagens se referem ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro, mas também se refere ao poder espiritual que estava por detrás das ações daqueles estadistas. Também no livro do Apocalipse, no mesmo capítulo 12, versículo 4,
nós podemos encontrar algo a respeito da queda de Satanás, quando ele foi lançado, precipitado, quando ele foi expulso da presença de Deus. A Bíblia diz o porquê da queda de Satanás, que foi o seu orgulho. Mas a Bíblia não diz especificamente como tudo isso ocorreu e como se seguiram os protocolos após esse evento. O livro de Jó nos diz que pelo menos por um tempo, Satanás ainda tinha acesso ao céu e ao trono de Deus. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. É um relato de um dia que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Por esse relato, pelo menos, daquela vez, Satanás ainda estava aparentemente se movendo livremente entre o céu e a terra, falando com Deus diretamente e prestando conta de suas atividades. Em que ponto Deus quebrou esse acesso? Nós não sabemos. Mas aqui, no texto que nós lemos, há uma voz celestial, há um arauto celestial, anunciando uma realidade. E essa realidade é que Satanás e seus associados foram derrotados. E tudo começou com uma promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Essa palavra esmagar, ela vem de Romanos capítulo 16 e versículo 20, quando o apóstolo Paulo profetizou dizendo: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Os séculos se passaram, e aquela palavra proferida por Deus lá no jardim do Éden se cumpriu integralmente. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo predestinado, porque Deus trabalha com tempos, Deus trabalha com anos, Deus trabalha com séculos, Deus trabalha com meses, Deus trabalha com dias. Quando chegou o tempo pré-estabelecido, o tempo marcado na agenda de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. E o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, ele despiu-se de sua glória, tornando-se um de nós, porque o Senhor Jesus adotou para si, não a personalidade dos anjos, não a natureza divina de que ele era dotado, mas ele adotou para si a mesma natureza humana. Paulo dá uma explicação muito densa em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, quando ele fala a respeito da atitude que nós devemos ter na vida. E ele traz a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 em diante, Paulo faz uma síntese dessa ocorrência dizendo: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural,
depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Glória a Deus. Tudo isso, meus amados irmãos, ao longo dos séculos, ocorreu e foi consumado pelo sangue de Jesus. Porque na sua morte, o Senhor Jesus desfez, Ele destruiu todas as reivindicações que Satanás tinha quanto aos seres humanos. Eu já vi pregadores dizendo que quando Jesus morreu, Satanás fez uma festa, um carnaval de 3 dias no inferno, que só terminou com a ressurreição. Porém, a realidade é que foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus triunfou sobre todas as forças do mal. Foi na cruz do Calvário que Ele venceu, que Ele conquistou a primazia de glória, de toda glória e de todo louvor e de toda honra. Bendito seja o Senhor. A cruz de Cristo não foi um sinal de fracasso. A cruz de Cristo não foi um sinal de derrota. A cruz de Cristo não foi um sinal de frustração do plano divino de resgatar a humanidade. A cruz é a prova, é a demonstração da derrota plena, decisiva dos poderes espirituais das trevas, porque na cruz de Cristo eles foram humilhados, eles foram derrotados, eles foram envergonhados, eles foram despidos, eles foram despojados. Eles não podem mais acusar os irmãos diante de Deus. Há uma visão muito triste no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1 em diante, quando em uma visão Zacarias viu o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, o acusador, estava à sua mão direita para se lhe opor. E meus amados irmãos, Satanás não ia fazer uma festa de 3 dias no inferno, um carnaval no inferno, depois de ser derrotado na cruz e depois de ser ferido na cabeça. Um ferimento para o qual não há cura. É uma chaga que não há cura para esta chaga. Satanás vai ser lançado no lago de fogo, tendo a sua cabeça ferida pelo Calvário. Aleluia. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que como isso aconteceu, ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando sobre eles na cruz. Porém, meus amados, embora o inimigo seja a serpente com a cabeça ferida, embora os demônios tenham sido publicamente expostos ao desprezo, eles continuam a existir. E eles continuam a exercer o poder para incitar o mal, porque o afastamento final deles não começará até que Cristo volte em glória com a igreja, e Satanás encontre seu fim no final do reinado milenar de Cristo, quando ele e outros personagens da impiedade serão lançados no lago de fogo, conforme podemos ler em Apocalipse capítulo 20 e versículo 10, que diz assim: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre. Por favor, diga comigo: o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta
e em falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Porém, meus amados irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse ínterim em que nós estamos vivendo, Satanás e os seus anjos caídos, e lá no Apocalipse diz que foi a terça parte dos anjos do céu, foram enganados por Satanás. Eles ainda estão vivos e ativos no planeta Terra e estão decididos a destruir todos aqueles e aquelas que estão ao lado de Cristo. Não estou dizendo isso para que você fique com medo de estar ao lado de Cristo e se afaste de Cristo. Estou dizendo isso porque o conhecimento de quem é o nosso real inimigo. Porque às vezes a gente está lutando e está brigando com quem não é o nosso real inimigo. Às vezes há um poder espiritual por detrás de uma luta que nós estamos lutando. E nós não nos apercebemos e passamos a lutar com armas naturais, quando aquela luta exige armas espirituais. Então é muito importante que nós saibamos identificá-los e saibamos resisti-los. Porque, meus amados irmãos, nós podemos fazer isso melhor quando nós o identificamos em seus disfarces e também quando nós constatamos as suas táticas e artimanhas. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, que Satanás se disfarça em anjo de luz. Isso significa que ele faz tudo para enganar as pessoas, até para oferecer algo de bom, até para oferecer vantagens honestas, até mesmo com motivações humanísticas e de justiça. Porém, o seu propósito permanente é promover a mentira, é conduzir homens e mulheres ao erro, à perdição e ao inferno. Então, se para alcançar esse objetivo for preciso, o inimigo faz qualquer coisa, até mesmo reivindicar-se ser um anjo de luz. E o texto diz que, paralelamente, os seus anjos, que são demônios, se disfarçam em ministros de justiça. Eu gostaria de dizer para os irmãos que, na realidade, se você encontrasse o diabo, você iria achá-lo cativante, atraente, persuasivo, um verdadeiro cavalheiro. Com licença, por favor, muito obrigado, Deus te abençoe. Porque embora ele seja realmente o príncipe das trevas, ele se apresenta como um anjo de luz. Para que nós entendamos, poderíamos dizer que ele faz propaganda enganosa, porque ele quer que os seus clientes o vejam como bom, ou vejam como benéfico, ou vejam como de confiança, porque ele quer que o seu produto, que é o pecado e a rejeição a Deus, pareçam coisas admissíveis, pareçam coisas atraentes, pareçam coisas convidativas, compensadoras.
Queridos irmãos, Satanás nunca apresenta o pecado como ele realmente é. Ele nunca apresenta os dois lados da história. Ele mostra apenas a parte que parece divertida, a parte que parece excitante. Ele quer que as suas vítimas se concentrem no prazer, se concentrem naquilo que podem sentir, se concentrem naquilo que parece ser bom naquele momento. Ele quer que as consequências, em longo prazo, seja a última coisa na mente daquele que ele quer seduzir para o pecado. Ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo revelou que ele tinha medo que aqueles irmãos da cidade de Corinto, daquela igreja, fossem seduzidos pela astúcia, fossem seduzidos pelo engano de Satanás. Satanás que já tinha enganado a terça parte dos anjos do céu. Satanás que já tinha enganado a Adão e a Eva. Paulo diz que ele tinha temor que aqueles irmãos fossem seduzidos e se afastassem da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele escreveu: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Há aqui a palavra assim, que quer dizer da mesma forma, com as mesmas técnicas, com os mesmos enganos. Ele diz assim também: de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos, o vosso raciocínio, o vosso pensamento, o vosso discernimento. Sejam corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. A Bíblia, meus amados irmãos, diz que Satanás é o instigador do pecado e da traição, que ele é o tentador, que ele é o mentiroso que tenta, calunia, inflige sofrimento e semeia discórdia e divisão entre os irmãos. Quando você ver uma discórdia entre irmãos, não vá lutar contra isso, querendo trazer a pessoa ao bom senso, à realidade. É hora de entrar em jejum e oração, porque há um espírito maligno instigando aquela pessoa para a discórdia, instigando aquela pessoa contra a comunhão. Mas nessa noite eu tomo essa autoridade do Espírito e da palavra para repreender esse espírito maligno contra os irmãos desta igreja, contra aqueles que estão conosco pela internet, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o inimigo cega os olhos do entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a verdade e a luz do Evangelho e não venham ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz que quando alguém ouve a palavra e não entende a palavra, vem o maligno e arrebata a semente que foi semeada naquele coração. E diz também que quando alguém ouve a palavra e compreende a palavra, mas falta a vigilância daqueles que estão perto daquele que ouviu a palavra e compreendeu a palavra, a Bíblia diz que vem o inimigo e semeia o joio no coração daquela pessoa.
E ele faz isso, eu achei incrível, porque está escrito que ele semeia o joio e se retira rapidamente. Ele só coloca a semente do joio e ele se retira rapidamente para que ninguém diga, isso é coisa do inimigo. E para que ele semeia aquele joio? Para que haja confusão espiritual na mente daquela pessoa que ouviu a palavra, que compreendeu a palavra e que recebeu a palavra. Essa pessoa precisa da nossa ajuda, ela precisa do nosso apoio, ela precisa da nossa proteção, ela precisa das nossas orações, ela precisa da nossa ajuda. Glória a Deus. A Bíblia diz que se fosse possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos, até mesmo aqueles que já creem em Jesus, para que eles percam a fé no Filho de Deus. E eu acredito que todos nós já fomos atacados nessa área por Satanás. Porque quando nós somos atacados nessa área por Satanás, quando ele está querendo enganar até mesmo os escolhidos, nós começamos a desenvolver pensamentos: por que Deus não me ouve? Por que Deus não se importa comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Agora você já sabe que quando esses pensamentos surgirem, por detrás desses pensamentos está a operação do príncipe das trevas. Não é nada emocional, não é nada sentimental, é uma operação do príncipe das trevas que está por detrás desses pensamentos, da formulação desses pensamentos. A Bíblia diz ainda que Satanás ronda esta terra como um leão que ruge, procurando a quem destruir, e que as suas forças são invisíveis, pois nos diz que as nossas batalhas não são contra gente feita de carne, sangue e osso, mas contra os principados, as potestades, os governantes das trevas e uma multidão de seres espirituais da maldade que transitam em lugares altos, lugares celestiais. No entanto, meus amados irmãos, apesar de tudo isso, nós não precisamos temer, nós não precisamos entrar em pânico, porque Satanás, conforme nós já vimos, é um inimigo que já foi derrotado, e nós podemos ter a vitória sobre ele dentro dessa fórmula descrita em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eu gostaria de destacar nesse versículo duas armas poderosas para a vitória, e uma terceira que é apenas uma condição. A primeira arma poderosa em Deus, que nos assegura a vitória em qualquer área de nossas vidas, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer condição, em qualquer situação, é o sangue do Cordeiro. Diga comigo, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. A lei de Moisés, irmãos, afirma que os filhos de Israel não devem comer carne ainda com sangue. E a razão era porque a vida estava no sangue. E Deus havia dado o sangue como a sua forma de perdoar pecados. Levítico capítulo 17 e versículo 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O sangue é a substância da vida que corre em nossas veias. E quando este sangue é derramado, é símbolo de morte. E meus amados irmãos,
do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos ver o sacrifício de sangue por toda a Bíblia. Primeiro no Antigo Testamento, apontando para o plano perfeito de salvação de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. E o primeiro sacrifício, como forma de culto a Deus, foi o cordeiro que Abel sacrificou em Gênesis. E o seu sacrifício foi aceito por Deus, ao passo que o sacrifício de vegetais oferecido por Caim foi rejeitado. Embora a oferta de Caim fosse sem sangue, Deus lá adiante vai estabelecer sacrifícios com vegetais. Já no livro de Levítico. Mas aqui a oferta de Caim foi rejeitada. Não apenas porque fosse uma oferta sem sangue, mas também porque foi uma oferta oferecida em uma atitude petulante, porque ele ofereceu apenas uma parte da colheita, enquanto Abel, além de oferecer o melhor do seu rebanho, ofereceu o primogênito. Glória a Deus. Deus não recebe sobras. Deus não aceita aquilo que a pessoa não tem o que fazer com aquele tempo, não tem o que fazer com aquele dinheiro, não tem o que fazer com aquele objeto. Para Deus, o que deve ser oferecido são as primícias, são os primeiros frutos, são as horas mais importantes do seu tempo, que nós podemos e devemos oferecer a Deus. Meus queridos irmãos, Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, ele ofereceu o primogênito. E de acordo com as instruções da lei de Moisés, agora no livro de Levítico, a partir do capítulo 1, o perdão dos pecados era alcançado por intermédio do sacrifício, quando uma vítima inocente e sem mácula era oferecida no lugar da pessoa que o apresentava, que era a culpada. Um bode, um novilho, uma ovelha, em outras palavras, aquele animal não pecou, porém a pessoa que oferecia em sacrifício, essa sim pecou, mas ela transferia esses pecados para aquele cordeiro. Havia um ritual que é descrito lá no livro de Levítico e também descrito lá no Êxodo, em que a pessoa colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeiro e confessava os seus pecados, transferindo os seus pecados para aquele animal. E esse cordeiro, ele era levado e sacrificado, levando sobre si os pecados daquela pessoa. Havia um outro ritual, em que um outro cordeiro ou um bode recebia aqueles pecados, e ele era enxotado para que desaparecesse da vista de todos, porque ninguém mais encontraria aquele cordeiro, porque ele seria tangido para o deserto e ali ele seria destruído pelas bestas feras do campo. O próximo lugar, irmãos, que nós vamos encontrar o sacrifício de um cordeiro é apresentado na Bíblia durante as últimas 10 pragas que Deus derramou sobre a nação do Egito, que seria a praga da morte dos primogênitos, para que eles tomassem a decisão
de libertar a Israel da sua escravidão. E para poupar o povo de Israel dessa praga, Deus os fez sacrificar um cordeiro por família ou por grupo de famílias. E o sangue do cordeiro seria colocado nas ombreiras das portas de cada casa judaica. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, o que significa que algo teria que morrer pelo pecado para que pudesse haver salvação. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12 e versículo 23, que quando o anjo do Senhor passasse e visse o sangue, aquele anjo, aqui nominado anjo da morte, não entraria naquela casa, poupando aquele primogênito que estava naquela casa, e a seguir dar-se-ia a libertação da escravidão dos egípcios. Todos esses símbolos funcionaram como uma sombra daquilo que haveria de acontecer com o Cordeiro de Deus, o Messias que havia de vir. E 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías falou sobre o Messias, descrevendo-o como aquele cordeiro do sacrifício. Eu estou me lembrando que um antigo pastor da Assembleia de Deus, o pastor José Gomes Moreno, ele, em uma de suas pregações, ele disse, talvez isso não está escrito na Bíblia, talvez seja uma ilustração, mas talvez seja verdade, que uma menina, perto da meia-noite, perguntou para o seu pai: pai, há sangue na porta? Porque todos sabiam, de pequenos a grandes, que o Senhor passaria à meia-noite e a casa que não tivesse sangue, haveria morte. Meu pai, há sangue na porta? E o pai disse: sim, eu já combinei com fulano para colocar o sangue na porta. E o tempo foi passando, a menina novamente procurou seu pai. Ele disse: papai, há sangue na porta? Sim, filha, vá dormir tranquila, porque há sangue na porta. Mas já perto da meia-noite, a menina foi novamente incomodar o seu pai, dizendo: papai, realmente há sangue na porta, então me leva lá para que eu veja. E o pai pegou a menina, e qual foi a sua surpresa? Porque ao contemplar o umbral da sua porta, não havia sangue na porta. E ele rapidamente tomou o isopo, o pincel, molhou no sangue e foi lá e colocou o sangue na porta. E à meia-noite, o anjo da morte passou e não houve morte naquela casa. Isso diz muito para nós. Isso diz muito para nós. Mas voltamos a Isaías, capítulo 53, e versículo 7, onde o profeta, 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele descreve o Senhor Jesus, que haveria de nascer assim. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Mas no versículo 12, ele já fala a respeito do resultado. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A imagem que eu estou tendo agora na minha mente é a minha presença ali ao pé da cruz, e eu colocando as mãos sobre o Senhor Jesus e transferindo para Ele todos os meus pecados, pecados que já pequei, pecados que estou pecando e pecados que ainda vou pecar. Mas Ele levou sobre si
o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele viu Jesus se aproximando e ele teve a revelação. E ele pronunciou essa frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro confirmou esse papel de Jesus como o Messias, como o Redentor, quando ele disse em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 e versículo 12, que o sacrifício de Jesus e o sangue que ele derramou nunca tiveram que ser repetidos, para que todo aquele que nele crê tenha os seus pecados perdoados e tenha direito a uma eternidade no céu com Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta geração, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Glória a Deus. Queridos irmãos, foi por meio desse sacrifício de sangue, que Satanás foi derrotado, porque agora Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Jesus fez de Satanás e dos demônios um espetáculo público, e isso ele fez na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, quando subiu e assentou-se à destra do Pai, e agora ele intercede por nós. João, no Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Naquele dia do Calvário, naquele dia memorável do Calvário, você e eu estávamos lá há 2000 anos, quando Jesus tomou o nosso lugar e morreu a morte que seria nossa, e a vitória foi consumada para todos os seres humanos e contra toda a força do mal. E o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, é a referência direta, é o troféu, é a bandeira que nós podemos levantar contra todas as forças do mal. Quando Satanás chegar diante de você, não fique com argumentação, levante a bandeira, levante a bandeira, levante o estandarte que está com a bandeira ensanguentada com o sangue de Jesus, e o inimigo fugirá de você. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
E a segunda arma poderosa que vence Satanás e todas as forças do mal é o nosso testemunho sobre o Senhor Jesus. O texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, é muito claro. Eles o venceram primeiro pelo sangue do Cordeiro e segundo, pela palavra do seu testemunho. Eles juntaram o sangue do Cordeiro com a palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, do ponto de vista espiritual, o nosso testemunho é uma arma poderosa em Deus. Nós lemos e ouvimos tudo isso a respeito do sangue do Cordeiro, e agora a palavra de Deus coloca paralelamente o sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho. Glória a Deus. Quando nós falamos para as pessoas que somos crentes em Jesus Cristo, esse testemunho é o nosso testemunho. Glória a Deus. E nós temos o comprometimento para transmitir as boas novas de Cristo. Ou seja, dizer que foi o sangue de Jesus que nos comprou, que foi o sangue de Jesus que nos deu vida, que nos deu vitória, que nos deu perdão, que nos deu salvação. Nós somos testemunhas do poder glorioso do sangue de Jesus. A maior parte da população de Campinas, da população do Brasil, da população mundial, não conhece o poder do sangue de Jesus. Mas nós conhecemos o poder do sangue de Jesus. As pessoas que são cristãos apenas por um cristianismo cultural, apenas porque nasceram em um país dito cristão, não conhecem o poder do sangue de Jesus. Mas você que esteve no Calvário e esteve no trono e foi pelo trono, pelo caminho que ele abriu com seu sangue, você conhece o poder glorioso do sangue de Jesus. Daqui para frente, quando as pessoas perguntarem como você conseguiu isso, como você conseguiu esse êxito, como você conseguiu essa vitória, como você conseguiu realizar isso ou aquilo, agora você vai poder responder: eu consegui pelo poder glorioso do sangue de Jesus. Glória a Deus. Esse é o seu testemunho, é o meu testemunho. Nós conseguimos vencer, não pela nossa força, não pela nossa competência intelectual, não pelos nossos relacionamentos, não pela nossa juventude ou pela nossa maturidade. Nós conseguimos vencer pelo poder do sangue de Jesus. Esse é o testemunho que nós precisamos dar, e as pessoas ouvirão, porque o sangue de Jesus ainda continua clamando desde a terra. E as pessoas somente ouvirão a voz do sangue de Jesus, se nós o fizermos com as nossas palavras. Amém, irmãos? Vamos pedir, irmãos, ajuda ao Espírito Santo. Eu me detive muito nisso que eu quero dizer para vocês, para que nós possamos compreender esse mistério da voz do sangue de Jesus clamando desde a terra. Vamos considerar o que a Bíblia diz sobre o sangue de Abel. Como nós já vimos, Caim em um acesso de ciúmes. Acesso de ciúmes. Porque o ciúme, quem já teve acesso de ciúme, não levante a mão, hein? Não levante a mão. A pessoa com acesso de ciúmes, ela fica cega. O Espírito Santo não faz ninguém passar vergonha. A pessoa, quando tem um acesso de ciúmes, ela fica cega. Ela não enxerga nada.
ela não se controla. E Caim teve um acesso de ciúmes. E nesse acesso de ciúmes, ele fez algo que ele nunca poderia ter feito. Ele matou o seu irmão Abel. E parece que foi com um instrumento perfurante. Mais tarde, ele foi confrontado por Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, o Senhor Deus confrontou Caim, dizendo-lhe que a voz do sangue do seu irmão clamava desde a terra, exigindo justiça. Porém, irmãos, a Bíblia agora, no Novo Testamento, nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 24, que o sangue de Jesus, que também foi derramado na terra, porque os irmãos sabem que quando um soldado chegou, constatou que Jesus já havia expirado e pegou a sua lança e lancetou o lado de Jesus, e dali saiu sangue e água até as últimas gotas. O autor aos Hebreus nos diz que o sangue de Jesus, o sangue da aspersão, também clama desde a terra, porém fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça, e o sangue de Jesus clama por perdão. O sangue de Jesus está dizendo: perdoado, perdoada, perdoado, perdoada, perdoado, perdoada. Mas as pessoas só ouvirão o clamor do sangue de Jesus, o sangue que teve a capacidade de instituir uma nova aliança entre Deus e os homens. As pessoas só ouvirão o clamor do sangue de Jesus mediante o nosso testemunho. Mediante o nosso testemunho. Essa é a mensagem que todos nós devemos proclamar. João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ninguém precisa ser um teólogo, irmãos, ou ser um professor de Bíblia, ou saber falar os 66 livros da Bíblia, ou vários versículos de cor, ou fazer uma exposição sistemática a respeito da salvação em Cristo. Mas cada um de nós pode falar de Jesus. Mesmo que não tenhamos condição de teorizar alguma coisa a respeito da Bíblia, mesmo que não tenhamos a condição de fazer a citação de vários versículos, o que as pessoas realmente precisam é do nosso testemunho a respeito do poder glorioso do sangue de Jesus. O apóstolo João, ao encerrar o seu relato no Evangelho sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, ele disse no capítulo 21 e versículo 14: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João está dizendo que aquele era o seu testemunho, e cada um de nós também devemos ter um testemunho a respeito do poder glorioso do sangue de Jesus, a respeito do nosso relacionamento com Jesus Cristo, do qual nós não devemos nos envergonhar,
E esse testemunho é uma arma poderosa para a nossa vitória. E essa arma não pode ficar enterrada. Mas estou vindo toda noite aqui orar com o pastor Juliano e não está acontecendo. Venha toda noite, mas também dê o seu testemunho a respeito do poder glorioso de Jesus na sua vida. A Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Paulo está dizendo, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Há um texto de Paulo tão lindo que eu quero pedir que todos repitam comigo essa expressão de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos levantar a nossa mão assim, vamos falar? Glória a Deus. Por quê? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Queridos, então nós temos armas poderosas em Deus. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus. E junto, em segundo lugar, o nosso testemunho. E em terceiro lugar, tudo isso deve estar alicerçado pelo nosso compromisso permanente com Jesus. O texto de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 11, diz que eles foram até as últimas consequências, a ponto de não amarem as suas vidas até a morte. É exatamente, meus amados irmãos, essa persistência, essa permanência que torna o nosso testemunho tão eficaz e tão invencível na luta contra os demônios. É a nossa disposição de não negar o nosso testemunho sobre o poder maravilhoso do sangue de Jesus e estar disposto a morrer por aquilo em que acreditamos, ou pelo menos em aquilo em que dizemos acreditar. Há poder no sangue de Jesus, e isso não é insignificante para a palavra testemunha, porque a palavra testemunha na língua grega é a nossa palavra em português para mártir. E Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz ou carregar a cruz não é uma jornada inconsequente, como quando as pessoas dizem que algo é a cruz. Eu estou levando a minha cruz. Essa é uma cruz de brincadeira. Pode ser até mesmo um fardo pesado. Mas carregar a sua própria cruz é uma jornada que leva à morte de uma pessoa. Sempre que as pessoas viam alguém carregando uma cruz, elas já sabiam que aquela pessoa estava caminhando, levando a sua própria morte. Literalmente, eram homens mortos caminhando, porque a cruz leva à morte. O apóstolo Paulo
apresenta um conceito relevante em Romanos capítulo 12 e versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a gente vai em uma livraria, a gente vê seções inteiras de livros sobre autoaperfeiçoamento, autorrealização, autoimagem, como melhorar a sua autoestima. Mas nós não encontramos nenhum livro sobre negar-se a si mesmo, abnegação, sobre abrir mão dos seus direitos, sobre como carregar a própria cruz. Infelizmente, irmãos, dentro da igreja, ainda encontramos muitas pessoas que estão mais preocupadas com seus próprios direitos, com seus próprios objetivos de vida, do que em renunciá-los por causa de Jesus. Agora, há uma palavra que Cristo disse, e que está registrada em Mateus capítulo 10 e versículo 39, e eu quero reafirmar esta palavra nesta noite, no poder e na graça do Senhor. Ele disse: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O conceito de Cristo para viver a verdadeira vida vai contra todo pensamento e contra toda filosofia do mundo, de manter a vida, de fazer tudo que estiver ao alcance para se manter vivo. Mas, meus amados irmãos, a verdade é quando nós estivermos dispostos a dar a nossa vida pela nossa fé em Cristo, a verdade é que aí sim nós estaremos prontos para viver a verdadeira vida com Cristo. Eu gostaria de concluir dizendo que assim, fazendo, nós podemos nos tornar vencedores, ou seja, podemos viver uma vida de vitória em todas as áreas de nossas vidas, quando as nossas lutas forem travadas, porque nós venceremos, primeiro, por meio do sangue de Jesus, segundo, junto com as palavras do nosso testemunho, e terceiro, com o nosso total comprometimento com Cristo, dispostos a ir até as últimas consequências. Como na casa de Deus, não existem palavras inúteis ou palavras desnecessárias. Eu acredito que muitos de nós vamos ser confrontados logo que tirarmos os pés daqui para negarmos a Cristo. E quando é que negamos a Cristo? Negamos a Cristo quando o seguimos de longe. Está seguindo a Cristo? Está, mas está seguindo de longe. E Pedro o seguia de longe. Negamos a Cristo quando camuflamos o nosso testemunho. Você é um deles. Você parece com ele. Você fala como ele. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas quero reafirmar aos irmãos que o Espírito Santo tem nos mandado esta palavra, para que quando nós formos confrontados, nós reafirmemos a nossa fé em Cristo, e nós possamos pronunciar: eu te repreendo, demônio, pelo poder do sangue de Jesus, sai da minha frente, sai da minha frente.
Aleluia. E quando nós fizermos isso, irmãos, os céus vão se abrir. E mais uma vez, aquela voz celestial vai ecoar em todo o universo, anunciando a nossa vitória. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. É só isso o que você e eu precisamos da vida. Aleluia. Uma palavra que venha do céu e que vai ecoar em todo o universo. É a mesma voz que ecoou lá no Jordão, quando disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Essa voz, ela fala a seu favor. Essa voz, ela fala a seu favor. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Fiquemos de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, reverentemente, nós nos colocamos diante da Tua presença. Ó Senhor, ao ouvir este plano tão maravilhoso, tão complexo, mas tão simples, pela revelação do Espírito Santo, que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo, e saber que os nossos nomes estavam incluídos neste plano, estabelecido antes da fundação dos séculos. Aleluia! Nós nos alegramos da Tua presença, e nós saltamos, e nós nos regozijamos, e nós exultamos, e nós exaltamos. Oh, aleluia! Para que a nossa voz chegue ao Teu trono, nesta oração coletiva que nós fazemos com irmãos aqui, que nós fazemos com irmãos ali, que nós fazemos com irmãos de perto, com irmãos de longe, e essas orações estão sendo recolhidas pelos anjos de Deus, santos de Deus. Recolhe a sua oração agora e leva ao trono do Pai, e mistura esta oração com brasas vivas do altar de Deus e com incenso do céu. Aleluia! Para que esta oração volte para a terra com o poder da glória de Deus, com o peso da glória de Deus, com o perfume da glória de Deus, com o brilho da glória de Deus. Oh, aleluia!